Olá pessoal, nessa aula então nós vamos discutir um pouquinho sobre o edital da Universidade Federal do Paraná, do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná para o concurso, de soldado e bombeiro da PMPR. Nós vamos discutir por que essa banca é tão diferente das outras e o que você precisa fazer para alcançar a nota máxima e ter aí a sua aprovação. Vamos discutir então, deixa eu ficar aqui pequenininha para a gente discutir essas questõezinhas. Você tem lá sobre a correção da questão discursiva lá no seu edital. Ele fala assim, que serão utilizados os seguintes critérios. O primeiro deles, argumentação lógica, Não adianta você colocar lá argumentação zerada, argumentação nula, argumentação por argumentação, Não adianta você citar coisas que não se relacionam com o texto ou com aquilo que você leu, entre outras coisas que nós iremos discutir nas aulas subsequentes. Ela tem que ser lógica, ela tem que ser relacionada com aquilo que você está lendo, tá? Muito bem. Depois você tem ali domínio da estrutura discursiva do gênero textual proposto no enunciado da questão. E aí, esse negócio foi questionado e mais pra frente, ele disse pra você assim, o gênero textual proposto no enunciado é o dissertativo argumentativo, que nós também falaremos, nas aulas subsequentes. Depois ele fala assim, domínio da língua culta contemporânea, normas de concordância, de regência, colocação, além de uso de vocabulário adequado. E aqui vem aquele negócio que os professores geralmente falam assim, mas essa banca só cobra interpretação, 80% do texto é interpretação, 80% da prova é interpretação, os alunos não precisam se preocupar nem em estudar gramática. É? Que interessante, Se você pega provas anteriores dessa banca e você analisa até a parte objetiva, há uma cobrança recorrente das questões gramaticais. E elas caem também na parte discursiva. Elas são critério de cobrança na parte discursiva, porque, afinal de contas, então, as pessoas falam coisas sem fazerem leitura do edital. Mas vamos continuar lá. Ele fala assim, domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como dos sinais de pontuação. Mais uma relação com a gramática. Depois, guardem essa aqui, porque essa daqui faz toda a diferença. Fidelidade ao que propõe a questão, o que requer também domínio de leitura de textos que sirvam de base. Ou seja, esse texto que serve de base, ele estará proposto dentro da prova, você não vai trazer a leitura de fora. O texto está ali e é a partir dessa leitura textual que você começa a produzir o teu texto. A gente já vai discutir sobre isso nas aulas subsequentes com muita seriedade. Depois, legibilidade do texto e respeito às normas ortográficas em vigor. Opa, mais uma questãozinha aí de gramática. Organização global e coerência do texto. Claro, Tem que ter uma organização. Não adianta começar, deixar a tese por último, o argumento por primeiro. Claro que o treco tem que ser organizado, porque ele tem que ser adequado ao gênero. E coerência, O texto tem que fluir, ele tem que ter malha, ele tem que ter, situações que gerem causa e consequência e assim por diante. Nós iremos discutir essas questões também mais para frente, mas também se reflete ao âmbito da gramática e o uso adequado de recursos coesivos, que também se reflete, ao bom uso da gramática, das normas ortográficas em vigor. Presta bastante atenção conectiva, é o que junta o teu texto, o que forma ali a tua malinha textual, para que as palavras e para que as frases não sejam apenas, frases soltas ao vento. Muito bem, bem graciosinho. Vamos aqui a uma questãozinha que teve alteração na banca, Ela disse sobre o limite mínimo e o limite máximo, que é entre 20 e 25 linhas, sob pena de sofrer os descontos, ou tiverem a sua redação zerada caso tenha menos do que 20. E aí, esta daqui, infelizmente, caiu, com o novo documentinho ali, dizendo que não sabemos quando esta prova virá. E ele fala assim que será considerado desclassificado na questão discursiva quem obtiver nota inferior a 10 pontos, E a pontuação máxima que você pode receber nessa prova é até 40. E aqui vem a minha experiência, de professora que dá aula nessa banca há mais de 11 anos. People, se você tirar 10 pontos, você já pode se considerar fora, mesmo que você tenha gabaritado essa prova. E começa por aí. Ter 10 pontos, ele te habilita a ter a redação corrigida. Não quer dizer que você vai
passar. Ela começa por aí. Segundo, olha a porcentagem, né, de validade da questão discursiva nessa prova, né? Ela vale 40 pontos, mas ela também vale 40% da sua nota. Ela é, né, a maior nota da prova. Tá? Maior que legislação, maior que informática, maior que matemática, maior que língua portuguesa. E se juntar a língua portuguesa com discursiva, porque elas têm relação, né? Você tem aí a parte de humanas pegando firme, pesado e forte nessa prova, o que é característica dessa banca. Por último, antes da gente continuar a brincar com esse negócio, é importante que você pense que quando você tem um concurso que cobra a redação é o que divide aqueles que passam daqueles que não passam. A redação é um divisor de águas. E não adianta nada você ser muito bom em raciocínio lógico e não ser bom em português. Ou estiver só brincando, fazendo, não, passando de 10 eu me garanto. Não tem garantia, tá? A garantia é que você tire uma nota bastante adequada em redação e que você tenha uma nota bastante adequada na questão objetiva, nas questões objetivas, para que você tenha a sua aprovação. Vamos lá? Uma outra coisa que eu fiz o trabalho, afinal de contas, eu dou aula disso há muito tempo, tá? E aqui nós vamos tirar um pouquinho, né, com relação ao que as pessoas falam sobre a banca, né? Ah, essa banca é misteriosa. Essa banca, meu Deus, ninguém sabe o que será tratado. Ai, vamos fazer, então, redações que se relacionam com temas, porque é isso que é isso que cai na PM Santa Catarina, é isso que cai na PM São Paulo, né? Essa banca não vai ser diferente. Vai! Ai, mas professora, eles mudaram o edital. Vai! Ai, mas... Bicho, acredite em mim. Porque assim, mas professora, CFO é oficial, soldado é soldado, não sei o quê. Bicho, eu tô fazendo uma comparação aqui entre editais justamente para te mostrar que essa banca, ela não se altera. Ela não se altera há muitos anos. É só você pegar as provas de concursos anteriores onde tem redação, né? Em que você tem ali uma cobrancinha de redação, você vai perceber que a prova não se altera. E que não vai se alterar só porque aumentou o número de linhas, a forma de cobrança e a forma de correção. Tá? E aí você tem assim, para a correção da discursiva serão utilizados os seguintes critérios. Argumentação lógica. Se eu pesquisar lá na minha segunda fase do CFO, eu vou achar alguma coisa igual ali, ó. Avaliar a capacidade do candidato e candidata a produzir textos de diferentes gêneros, porque aqui são 3 textos e um deles é o dissertativo. Muito bem, atendendo aos seguintes aspectos. Ele fala assim, domínio de estrutura discursiva do gênero textual proposto no enunciado da questão. Tá lá a prova da PM. E aqui ele fala textos de diferentes gêneros. A única diferença. Depois ele fala domínio da língua culta contemporânea, normas de concordância, blá, 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 aqui na PM. E você tem a mesma coisa ali na questão da correção na segunda fase do CFO. Domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita. A mesma coisa aqui. Professora. Fidelidade ao que propõe a questão. A mesma coisa aqui. Legibilidade de texto. A mesma coisa aqui. Organização. A mesma coisa aqui. Pô, cara, qual que é a diferença então entre um edital e outro? É que eles trocaram a ordem. E porque no CFO tem 3 textos, né? Tem um resumo, alguma coisa surpresa e mais uma dissertação. A diferença é essa. E o número de linhas proposto, né? Que mudou, que se alterou. Foi uma alteração feita, né? Depois do edital, no pós-edital ali. Fora isso, filho, é tudo igual. Ou seja, ou você acha que os caras vão inventar uma correção diferente, sendo que a correção é a mesma proposta para o CFO e para os anos passados de concursos públicos pela banca? Não. Ninguém inventa a roda com um edital parecido, pelo amor de Deus. E aí vem, obviamente, né, o meu conhecimento sobre essa prova e como nos últimos anos, né, as notas mais ou menos se parametrizam. Isso não quer dizer que vai ser exatamente assim. Eu estou colocando uma pontuação por proximidade, né? Pensando exatamente nos anos anteriores, né? Porque eu
trabalha muito tempo com isso, então a gente mais ou menos tem essa noção de que a cobrança vem mais ou menos assim. A primeira delas é a contextualização, né? Que é a fidelidade ao que propõe a questão, que requer também domínio de leitura dos textos que sirvam de base. Esse é o primeiro parâmetro de correção, é um parâmetro que vem expresso em todas, eu disse todas, as questões dissertativas, tá? De vez em quando, ela vale entre 30% e 40% da nota, tá? Ela fica fazendo essa variação. Existem textos que eles cobram 40%, existem textos que valem entre 30%, mas nunca menos do que isso. Depois você vem aos aspectos formais ali, desculpa. A segunda é a reflexão, que é a parte de argumentação, que também, né, vale ali entre, deixa eu apagar aqui, fui imitar o que estava escrito, ela fica valendo ali entre 40% e 45% da nota, tá? Variando o que é cobrado ali no primeiro, mas ela também vale 40%. E por último, a gramática ali, os aspectos formais, a coerência, coesão, adequação lexical, respeito às normas escritas e assim por diante, ela vale mais ou menos entre 20% e 25% da nota, tá? É um número de ouro, assim, para que vocês entendam, né, qual é o peso das coisas que você tem que fazer quando você faz o teu texto. Existem textos em que aqui valia 40%, aqui valia 40%, aqui valia 20%. Tá? Me parece uma reflexão coerente dos últimos anos ali. Eu fiz uma porcentagem, né, fazendo com mais de um texto ali para vocês terem mais ou menos noção daquilo que é cobrado, tá? E aí, quando a gente fala sobre essa banca, surgem um monte de dúvidas, né? A primeira delas é: professora, eu tenho um esqueleto pré-pronto, porque eu aprendi a fazer redação assim, com cursinho X, com cursinho Y, professora X, professora Y. E aí vem aquela pergunta, né, professora, porque a senhora falou sobre contextualização. Modelo pré-pronto, esqueleto pré-pronto funciona nessa banca? Não. Ai, professora, sério que tudo aquilo que eu aprendi, decorei várias citações. Tenho citação de Aristóteles, tenho citação de Hobsbawm, tenho citação de Bauman, tenho citação de um monte de filósofos que eu decorei e elas vão servir para o meu texto. Eu vou dizer assim, não necessariamente, mas na maior parte das vezes, esqueletos pré-prontos não funcionam. Eles podem ter te ajudado aí a escrever texto, né, a engrenar numa escrita para quem, né, começou do zero, mas eles não funcionarão dentro deste formato. Muito bem, já respondi. Outra dúvida que vem, assim, é justamente essa coisa, né? Tem aluno que gosta de começar ali com aquelas citações de efeito, né? Assim, isso vai melhorar a minha argumentação? Na maior parte das vezes, não, vai só ocupar a linha que você poderia estar usando para fazer outras coisas, para argumentar de fato, né? E não para ficar usando, né, tomando linhas, lá como vocês fazem, por exemplo, em modelos do tipo Enem, né, que fica lá explicandinho, porque Aristóteles em 1935 disse o homem é o lobo do homem, isso quer dizer, vocês misturam Lé com Cré ali, né? E isso, né, dá aquela mega enrolada ali com uma citação que dura 4 linhas. Você tem 25 linhas para escrever, você usou 4 para fazer isso. Provavelmente você já perdeu metade da nota ali de argumentação porque você ficou perdendo seu tempo fazendo citação que não faz sentido nenhum, tá? Não funciona? Não. A não ser que ele seja muito, muito, muito pertinente ao que está proposto, tá? Devo priorizar a ortografia e a acentuação? Eu digo sim e não, né? Ela vai valer mais ou menos ali 20%, 25% da tua nota. Mas ela não vai ser o principal, né? O principal é a reflexão e a contextualização. Então, assim, quem faz correção e quem tá recebendo correção só com erro ortográfico e reescrita, né, tá fazendo errado. Né? Por quê? Porque esse treco, apesar de valer, não vale tanto assim, tá? É importante e não é ao mesmo tempo. Quais são as características principais dessa banca, então, professora? O que eu tenho que me preocupar? A primeira característica, a característica principal, é que ela sempre cobrou texto curto, tá? Dessa vez, ela tá cobrando ali 25 linhas. 25 linhas ainda é considerado, pensando num gênero dissertativo argumentativo, um texto do tipo curto.
É não usual dessa banca cobrar 25 linhas, porque antigamente, né, o máximo de linhas que ela já cobrou de uma dissertação foi 15 linhas ali, tá? Então, não é muito de praxe, né? Na realidade, é inovador para essa banca cobrar esse grande número de linhas, mas tudo bem, não muda a forma de correção. Uma outra característica desse tipo de texto é que ela traz como texto de base muito texto da filosofia, Bauman, caiu Alain de Botton, cai coisas assim que tipo que você nunca viu na sua vida ali, né? Situações, terminologias, coisas da ciência, coisas da sociologia, coisas da política, coisas de política internacional, né? Coisas da filosofia principalmente também. E aí o que vai acontecer, né? Ela traz esses textos que servem de base. Isso quer dizer que não é só para você ler e ignorar esse texto. Esse texto vai servir de base para a tua contextualização. É em cima desse texto que você vai fazer reflexão e não diferente disso. Tá? Muito bem. Ela não vai produzir aquilo que a galera fica fazendo à torta e à direita, né? O tema, né? Ai, disserte sobre escravidão no século XXI. Gente, não vai ter isso. Tá? Não vai ter. Não vai ter. E se você fizer textos nesse padrão, eu só tenho uma coisa para te dizer. Me desculpa, você está fazendo errado. Tá? Muito bem. A gente vai discutir isso bastante nas outras aulas e você vai perceber essa zoeira. Mas, professora, então, o que é mais importante, já que a professora me desconstruiu tudo que eu estava aprendendo até agora sobre essa banca? O mais importante nessa questão discursiva é obedecer. Obedecer quem? Obedecer o comando textual. É ele quem vai dizer para você o que é para você fazer. É ele que vai dar a ordem que essa coisa tem que acontecer. Tá? O comando textual é a coisa mais importante. É em cima do comando textual é que são feitos os parâmetros de correção. Então, à medida que você vai construindo o teu texto, você tem que sempre dar uma checada para saber se você está indicando para esse corretor o que você está fazendo e se você está fazendo certo, o que é mais importante, tá? E, se possível, sempre na ordem em que o comando textual se apresentar. Se ele faz pergunta, se ele manda você contextualizar, responder pergunta, o que você vai fazer no teu texto? Contextualizar, responder pergunta. Se ele manda você contextualizar e confrontar, o que você vai fazer? Contextualizar e confrontar. Se ele manda você mostrar, você mostra. Se ele manda você sentar, você senta, e assim por diante. O importante é que o comando textual seja atendido em cima dele, mais uma vez, que os parâmetros de correção são feitos. Certinho, pessoal? Outras questões relacionadas, e claro, né, a gente vai discutir muito o parâmetro de correção, a gente vai ver lá nas próximas aulas. Eu espero que você tenha pensado que realmente fazer redação é um treco importante para essa prova. É isso, pessoal. Beijos, fui!